Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 1/6/2021. Começamos a semana, meu filho! Lasqueira! Tamo aí na metade, é o mês 6 do 2021, também já tá na metade, já quase indo embora. Vambora! Guarda mais um teco aí. Vamos ver as notícias, vamos lá. Dólar, professor, como é que ficou o dólar ontem? Ele subiu, mas bem pouquinho, graças a Deus. Ele subiu 0,25 e fechou em R$ 5,22. Graças a Deus, um valor bem baixo e bem bonito. E hoje, professor, hoje está prometendo. Hoje, quem sabe a Bolsa de Valores do Brasil bate recordes e recordes e recordes. Claro que alguns setores vão subir mais, outros um pouco menos. Por que você está falando isso, professor? Porque vocês não têm noção de como estão as bolsas na Europa. Sabe o DAX, a bolsa alemã, batendo recorde, subindo de forma gigantesca, jamais vista lá, em euro, numa moeda fortíssima, hoje subindo, ontem subiu um pouquinho, hoje subindo 1,4% nesse exato momento, estamos agora 15.637 mil pontos, agora são 7 horas, pra vocês terem uma noção do tanto que está subindo isso daqui. Isso aqui é inimaginável. E a Bolsa de Valores ontem do Brasil subiu 0,5. Então o dólar subiu um pouquinho e a Bolsa subiu. Olha que interessante. Subiu os dois. Não é comum isso, os dois subir. Mas estava em feriado nos Estados Unidos. Né? Então ninguém sabia o que é, o que não era, como é que era. Hoje está aberto. No que está aberto, meu filho, olha, eu vou falar uma coisa para você. Está subindo como jamais visto. Esse valor que está hoje, o DAX, a Bolsa Alemã, é para fazer com que a Bolsa brasileira chegasse a 170 mil pontos, para vocês terem ideia, a comparação que deveria estar. Mas a brasileira ela vai subir. Calma, é questão de tempo, é só um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência e nós vamos ver as ações brasileiras subir. Se não aparecer nenhuma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, já dizia o poeta. Vamos lá, gente, que coisa abençoada, e vamos que vamos, porque atrás tem gente. Vamos pra frente que atrás tem gente. Vamos ver as notícias. Infomoney. PIB do primeiro trimestre deve subir e mostrar resiliência da economia brasileira. Apesar dos desafios, apontam projeções. Inclusive, falando sobre PIB, as estatísticas do planeta disseram que a economia do planeta é subir. Olha um dos sinais, um dos motivos da subida das bolsas no mundo. E isso também afeta o Brasil, porque aqui no Brasil também está subindo mais do que era o esperado. Nas últimas semanas, economistas têm revisado projeções para cima, principalmente em decorrência de dados mais positivos do setor da atividade no período. Em meio às constantes revisões para cima da atividade econômica brasileira, como foi retratado pelo último relatório Focus do Banco Central, os dados do Produto Interno Bruto do Brasil do primeiro trimestre de 2021 serão divulgados hoje, às 9 horas da manhã. Então tem uma expectativa muito boa, muito boa. E então vamos ficar de olho nisso daí, meu filho, porque isso daqui, a hora que chegar às 9 horas, como a bolsa abre às 10, é o motivo que tem para falar, vamos subir, que é uma benção. Eu acho que vai subir sim. Tem tudo para isso acontecer. Infomoney, como a economia está crescendo, também começa a pressionar inflação por consumo e não só inflação por câmbio. E essa inflação está lá, Selic a 6%. Deve atrair novamente fluxo de investimentos para fundos de crédito, diz Alexandre Miller, da JGP. O sócio-gestor falou sobre as oportunidades e os riscos no mercado de crédito ao participar do 29º episódio do podcast.
O ciclo de alta de juros, liderado pelo Banco Central, fará com que os investidores voltem os olhos para as oportunidades em crédito privado, beneficiando assim o fluxo de recursos para os fundos dessa categoria, mas também penalizando parte dos ganhos. Essa é a visão de Alexandre Miller. Então, o que está acontecendo? Você tem que imaginar o seguinte: muitas pessoas foram para a Bolsa. Alguns estão vendo os juros subindo, estão tirando dinheiro da Bolsa e começando a entrar em investimentos de CDBs, por exemplo, que é corrigido por Selic, ou os fundos do governo, certo? Os Tesouro Direto. Aí, o que acontece? Esse dinheiro saindo aos poucos da Bolsa não está permitindo com que a Bolsa subisse com tanta desenvoltura que deveria subir, mesmo entrando alguns investidores aqui no Brasil. Então é o que está fazendo um nivelamento, ele subir devagarinho a Bolsa de Valores aqui, porque se não fosse isso, ela era para subir que nem um foguete lá para cima. Mas não está acontecendo por causa desse efeito. Mas logo, logo entra mais investidor de fora, mais investidor de fora, mais investidor de fora. E a hora que o investidor daqui fala assim, nossa, eu quero voltar, aí o tempo já passou e ele vai perder o bonde e aí já era. Tá vendo? Olha, rapaz, tem uma espinhazinha aqui, vai vendo. Por isso que é bom gravar. Aí tem, aparece tudo. Tô virando menino. Menino com cara de velho, deve ser, porque sai espinha e ao mesmo tempo cai o cabelo. Aí não adianta, né, viu? Aí tá feio demais da conta. Pode sair espinha se nascer bastante cabelo. Carequinha é duro, rapaz. Nossa senhora. Sabe qual que é o problema? É a transição. Quando você é totalmente careca, beleza. Você vira um ET. Um ETzinho. Então você fica bonito. Agora, ficar aquele meio caminho, esse é o triste da coisa. Infomoney. Banco Central está otimista com o crescimento e vigilante com a disseminação da inflação, diz Campo Neto. Acho que a grande dúvida é o segundo semestre, o quanto de recuperação de serviços já veio e o quanto vai vir, diz Campo Neto. Meu filho, eu vou falar uma coisa para você, serviço tá ruim ainda, hein? Mas tá ruim, hein? Para não falar que tá tudo parado, os ricos estão aproveitando e fazendo algumas reformas nas casas. Alguns, porque o pobre não está tendo condição, mas tem outra parte de serviço que está desabando, que nós vamos conversar ali na frente, que é o de turismo, fora outros tipos de serviço. Eu não estou vendo serviço, as pessoas fazem muito serviço não. Curso, essas coisas, ainda não começou a bombar de novo. Claro que vai chegar, vai começar a sobrar o dinheirinho de novo, as pessoas vão começar a se equilibrar de novo, mas ainda não chegou. Vai chegar, mas ainda não chegou. Acho que a grande dúvida é o segundo semestre. O quanto de recuperação de serviços já veio, quanto vai vir, diz Campo Neto. Mas a gente acha que, olhando o tema da vacinação, vai nos proporcionar uma abertura, uma possibilidade de abertura maior no segundo semestre. Amém. Que assim seja, que essa terceira onda suma. Que a pessoa chama terceira onda, mas não tem nada de onda, porque eu não vi abaixar o mar. Para mim isso daí é um fluxo constante. As mortes estão constantes, o fluxo está constante. Como eu falei em vídeos lá para trás, as pessoas não acreditam, mas está aí. Eu não estou vendo ondas, pode ser picos, mas onda, não. Onda até agora não parou nenhuma, não. Ela veio, ficou e está levando, desencarnando gente atrás de gente. Infomoney. Guedes, acho que é tudo Infomoney aqui. Guedes vê dívida pública em 85% do PIB. No final do ano, reitera que governo poderá estender o auxílio. Ministro da Economia participou do evento do Fórum de Investimentos Brasil 2021, promovido pelo governo. O ministro Paulinho afirmou nesta segunda-feira que a dívida pública fechará este ano próxima a 85% do PIB, em meio a uma melhora da arrecadação. E reiterou que o governo poderá estender o auxílio emergencial pago a vulneráveis durante a pandemia. Mas se vai estender e pagar, como que ele vai manter o PIB em 85% a dívida? Aí vai subir a dívida.
Ele faz essas projeções que não tem nexo, sabe? Mas vamos lá. Esse ano a relação dívida-PIB deve cair para 85 ao final do ano, exatamente porque seguimos com a desalavancagem dos bancos públicos e desinvestimento das empresas estatais. Essas transformações do Estado brasileiro prosseguem. Mentira, para mim não é isso que aconteceu. Por que então que fez isso daí, professor? Porque congelou o salário dos funcionários públicos, aumentou a inflação, fez com que os produtos subissem os preços, a inflação, o valor dos impostos em porcentagem igual em valores maiores, aumenta a arrecadação. Simples assim. Então, é nesse sentido. O resto que fala aqui, para mim, tudo linguiça e para mim eu não engulo. Isso eu não engulo. Quer dar para vocês engolir, vocês engolem aí. Eu não. Crescimento da produção de petróleo é lento, fora da OPEP+. Pela primeira vez em décadas, petroleiras não estão com pressa para aumentar a produção e aproveitar a alta dos preços do petróleo. Dessa vez é diferente, pode ser as palavras mais perigosas do mundo dos negócios. Bilhões de dólares foram perdidos apostando que a história não se repetia, mas agora no mercado de petróleo parece que dessa vez realmente está diferente. Pela primeira vez em décadas, petroleiras não estão com pressa para aumentar a produção e aproveitar a alta dos preços do petróleo, à medida que o barril tipo Brent se aproxima de $70. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas petroleiras, elas deveriam fabricar muito e jogar o preço lá para baixo do petróleo. Você sabe por quê? Porque se eles ficarem mantendo o valor do combustível lá nas alturas, eles estão dando combustível para as empresas elétricas, para os veículos elétricos. E aí vai diminuir mais ainda o consumo do petróleo. Já diminuiu muito com a questão do álcool, do etanol. Agora vai acabar diminuindo mais ainda por causa dos carros elétricos. E aí vai ficar vendendo o quê? Vai vender o quê? Vai vender combustível de avião, vai vender diesel para alguns veículos, porque também está entrando elétrico em veículos a diesel, e vai entrar onde? Vai entrar... Vocês estão entendendo ou não? Pois é. Meus filhos, eu vou falar para mim mesmo, eu não sei não, eu tô achando que eles estão dando tiro no próprio pé, assim penso eu. Claro que a pressão é muito alta para mudar a plataforma. Eu ainda prefiro o do hidrogênio. Como eles sabem que o hidrogênio precisa de um pouco de petróleo para fazer, deve ser isso que eles devem estar vendo aí a situação. Combustível, módulos de hidrogênio, moléculas de hidrogênio lá. Eu aposto nisso daí. Tem gente que está apostando no elétrico. Eu não gosto do elétrico. Desculpa, mas essa questão de baterias e metais pesados tirando da natureza, destruindo a natureza para fazer bateria, não é para mim. Eu não sou um hipócrita da natureza. E isso destrói muito mais que o petróleo. Preço do gás encanado sobe até 40% em São Paulo a partir desta segunda-feira, de ontem. Reajuste anual atingirá os consumidores residenciais, comerciais e industriais, além dos motoristas que abastecem com GNV. Gente, 40% de reajuste é muita coisa. Vocês não têm noção do que vai acontecer com a inflação num negócio desse. Condomínios já estão caríssimos, você vai ter mais um aumento de custo. Já tem gente que não está pagando condomínio, aí o condomínio tem que subir mais ainda o valor, porque tem gente que não está conseguindo pagar, e aí você aumenta mais, e aí tem mais gente que não consegue pagar, e aí começa a criar aquela bola de neve. A hora que você vê, você está pagando por metade do condomínio, e aquele valor astronômico, e que você não sabe para onde vai, o que faz, deixa de fazer. Aí o cara tenta vender o apartamento para pagar o condomínio atrasado. Pai, pensa numa bola de neve que está fazendo. E isso daqui, um reajuste desse é muito alto, gente. Mas subiu. Mas, cara, é gás. Não pode. Se subisse 10% já seria assim uma coisa gigantesca. 39,9% é
muita coisa, é muita coisa. A área abastecida pela Comgás terá um reajuste de 10%. O anúncio foi feito pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo. Mas tem outras regiões compreendidas pela Naturgy que vai subir os 39. Rapaz do céu. Então, para quem tem... Então, um lugar sobe um pouco mais, outros um pouco menos, e assim vai... Não, a Naturgy vai subir 33,3%. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, hein? E nos postos de combustíveis de GNV vai subir os 39,9%. E o cara que colocou o gás para economizar não vai conseguir economizar e vai ficar aquela situação bem desastrosa. Isso gera uma inflação perigosa. Eu estou avisando lá atrás que o que vai derrubar o presidente é a economia. Ninguém está escutando. O pessoal está falando, está subindo, está crescendo para quem? Para os ricos. Está indo bem para quem? Nossa, estão produzindo bastante. Produzindo para quem? Para as multinacionais, para as empresas gigantescas. Essas pequenininhas estão tudo morrendo, filho. As pitiquinhas que geram emprego mesmo, tá tudo minguando. O que tá segurando mesmo a onda é a empresa que vende para rico, coisa de rico. O resto não tá indo, não. Infomoney. Ambima, redução dos gastos com lazer se torna a maior fonte de economia dos brasileiros na pandemia. Levantamento raio-x do investidor mostrou ainda que poupança segue com maior preferência no leque de produtos financeiros à disposição do brasileiro. Aos poucos fica cada vez mais claro como as medidas de isolamento social provocadas pela pandemia do coronavírus tiveram impacto direto para os hábitos de consumo e de investimento do brasileiro ao longo do ano passado. Em 2020, para 56% daqueles que tiveram a capacidade financeira para guardar algum dinheiro, a redução dos gastos com viagens, festas, idas a bares e restaurantes foi a principal fonte de economia, segundo o raio-x do investidor, realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima. Então, o que ele está falando aqui? 56% em 2020, 56% daqueles que tiveram a capacidade financeira para guardar algum dinheiro, a redução dos gastos com viagens, festas, idas a bares e restaurantes foi a principal fonte de economia. Ou seja, não é aquela economia do país, é economia de guardar dinheiro, de retração, de não gastar. Não pode sair, viajar, não pode fazer festa, não pode ir para bar. Então, essas pessoas que tinham esses costumes, elas acabaram guardando dinheiro e acaba gastando em outras frentes. Uma reforma aqui, outra com lá, outra com lá. Mas isso não é a realidade de todo mundo, certo? Porque o turismo está sentindo muito. Esse setor de bares, por mais que você vê lotando algumas coisas, já voltou dos casos de restrição. Estamos tudo de novo aqui. Aqui na minha cidade, por exemplo, já está feriado, toque de recolher, não pode sair à noite. Tá tudo muvucado de novo. Estamos aí tudo do mesmo jeito. Guedes diz esperar leilões bastante concorridos para Correio e Eletrobras. Com privatizações, vamos disparar imediatamente investimentos em áreas sociais críticas, como saneamento, disse o ministro. Desculpa, mas querido, esse negócio de privatizar as empresas de água, para mim, é um crime. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, o Ciro Gomes também fala a mesma coisa e ele está certo nesse sentido. Eu não gosto muito dele, não, mas tem muitas coisas que ele fala e é verdade, não tem como fugir. Então, sentimento de gostar ou não do espírito é uma coisa. Agora, de algumas coisas que fala que tem fundamento, isso é uma delas. A privatização dos Correios, ela é interessante, mas ela não é funcional. Como assim, professor? Você já tem uma terceirização de muitas agências do Correio. Então, tudo quanto que é agência já é meio que terceirizado. Tipo, lotérica, que cada um é dono, o cara... Então, é muito disso. Não é do próprio Correio, o dono das agências.
Agora, a questão de logística vai acontecer alguns detalhes que é tipo o seguinte: você vai querer ainda mandar carta? As cartas, o cara para distribuir sua carta, ele vai querer cobrar bem, porque a hora do cara para distribuir a carta custa tanto, que precisa fazer não sei o quê. E aí? Vai fazer, não vai fazer? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser, porque as empresas, elas não querem saber de carta. As empresas queriam saber, sabe do quê? Elas querem saber de encomenda, que é onde vem as coisas grossas, que consegue fazer mobilidade e tudo mais. E eu já vejo esse setor de logística já crescido e já estruturado. Você fala assim para mim, pô, o Mercado Livre pode querer comprar, mas ele já montou uma estrutura. Ah, mas a Amazon pode comprar, mas já montou uma estrutura. Quem que vai querer? Pode ter. Pode ser alguém que veja alguma coisa que a gente não está vendo. Se permitir que os Correios se transformem em banco, aí eu falo a você que aí muda a conversa. Aí muda a conversa. Se permitir que os Correios se transformem em banco, fica um banco com logística, aí, meu querido, aí eu falo a você que aí é tipo, Mercado Livre entra com os dois pés bonito, hein? ANEEL aciona a bandeira vermelha 2 para mês de junho. Falta de chuva deve fazer com que as contas de luz fiquem mais caras. Não sei se vocês viram a chuva que deu aí. Nossa Senhora, que perto da região. Graças a Deus, Deus protegeu nós aqui. Outra coisa. Então, o que está acontecendo? Está diminuindo a questão de energia elétrica, de dar energia elétrica para as pessoas. Aí o que faz? Aumenta a tarifa, para que as pessoas não gastem. Mas, meu filho, a pessoa já está pobrezinha, já está passando dificuldade, já está passando fome, você vai aumentar mais ainda? Esse negócio da tarifa, ela devia ser tipo assim, para quem consumir acima de 300 kVA, por exemplo, porque não tem cabimento. Até 200 kVA, uma família de pobrezinho consome isso, cara. Você vai colocar mais despesa, você vai tirar mais do que comer da pessoa. Ah, olha, eu vou falar pra você, não dá. Tá tirando demais dos pobres, cara, tá tirando demais dos pobres, e não é assim que funciona. Vamos pra política para dar encerramento? Ainda nem Fomone, Maia vê Guedes generoso, entre aspas, com populismo de Bolsonaro e critica qualidade da agenda aprovada pela Câmara. 4 meses longe da presidência da Câmara, Maia diz que Guedes aceita opções populistas de Bolsonaro para se manter no Ministério da Economia, que é o caso do auxílio, para estender o auxílio. Ele não está mentindo. O Guedes está fazendo tudo que o presidente quer, então o Guedes deixou de ser aquele profissional liberal para ser de fato um operário do presidente da República. É assim que dá para se entender, e é isso que o Maia quis falar. E eu enxergo da mesma forma. Ele até tenta fazer algumas coisinhas lá, mas no fim ele fala amém para as coisas do presidente. E o presidente já falou que não entende nada de economia. Então você vai vendo, né? Uma pessoa que não entende nada de economia mandando numa pessoa que se diz entender de economia. Aí você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Pois é. Bom, para encerrar, quais são os impactos políticos das manifestações contra Bolsonaro? Manifestantes defenderam o impeachment de Bolsonaro, a aceleração da vacinação contra a Covid e a concessão de um auxílio emergencial de R$600. Então vamos lá fazer um resumão sobre isso daí. Algumas pessoas saíram para as ruas. Não foi tão pouquinho, em algumas cidades foi bem pouquinho, em outras um pouquinho mais, mas já dá para se perceber que o caldo começou a engrossar da oposição. Então, o presidente, antes, o que estava acontecendo? Vamos lembrar na memória. Antes, o que estava acontecendo? Saía uma passeata do PT da esquerda, dos partidos da esquerda contra o governo, e logo em seguida, na outra semana, já montava a favor do presidente e fazia aquele sucesso e abafava aqueles contra. Agora foi o inverso, fez o tal da bicicleta lá da motoca, de sair numa cidade, depois sair em outra, fez um movimento muito grande,
Logo em seguida veio, então eles inverteram, você está entendendo o espelhamento? E aí a esquerda inverteu. Quando ela inverteu com um pouquinho mais de força. Mas esse caldo tende a engrossar. Por quê? Porque o aperto está cada vez mais. Infelizmente, a esquerda, ela quer voltar uma pessoa que tem problemas jurídicos, problemas que tem indícios de furtividade, foi preso por um tempo. Esse é o grande problema. Eu jamais vou dar um voto de confiança para uma pessoa que está cheia de sujeira. Isso seria uma irresponsabilidade muito grande da minha parte. Então, a esquerda, ela devia estar criando e lançando outro personagem para fazer o papel que precisa fazer. Lançar uma questão assim torna-se totalmente inviável. Qualquer um que tiver o mínimo de índole, o mínimo de amor a Deus, que sabe como funciona a espiritualidade, jamais vai votar numa pessoa que tem indícios e foi presa por causa de desvio financeiro. Desculpa, mas não dá. Ah, mas eu não gosto do presidente. Então procura um terceiro, um quarto, outra pessoa. Agora, você pegar e justificar, eu não gosto dele e vou votar para ali, aí, meu filho, é os dois errados. É de um lado tá errado, do outro tá errado, tá tudo errado. Você querer justificar o seu ódio por uma pessoa apoiando alguém que fez coisas erradas, com indícios de furtividade, você me desculpa, mas isso não dá para engolir. Você se torna, pelas crenças espirituais, tal como o próprio demônio Barrabás, para a gente jogar dentro de uma parte espiritual para facilitar o entendimento. Certo? Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, que surjam ótimos nomes para nós termos ótimas opções, porque até agora eu só estou vendo porcaria. O governador de São Paulo, que desculpa, mas não dá para engolir. É um cara que foi preso porque desviou financeiro, não dá para engolir, que construía porto, coisa, tudo em outro país. Não dá. Que ferrou tudo. Ai, mas precisa aumentar o salário. Ah, então você está disposto a colocar alguém que vai pegar o dele para poder te dar o seu? Ah, que bonito. Deus vê essas coisas, viu? Fique bem, vamos fazer uma bela de uma reflexão sobre a situação, pois não é brincadeira não. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.